Alimentação, eu procurei colocar algo bem geral. A ideia não é ficar trazendo paranoia para vocês, tá? A ideia é a gente começar a observar, fazer um clique de mudança. É como se eu estivesse jogando uma pequena sementinha aí, e onde tiver terreno fértil, essa sementinha, ela vai crescer. Então, entender o que inflama, o que afeta a energia e como escolher melhor. A gente sabe já os alimentos que são inflamatórios: o glúten, o açúcar, o café, o álcool, os ultraprocessados, as bebidas industriais. Isso é fácil, né? A gente poder sair da caixa, vamos dizer assim, né? Tudo que faz tchic, 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 tá, tchá, tchá, a gente tira esse negócio da nossa vida. Mas de vez em quando vai ter esses momentos, vai ter o bolo de aniversário, vai ter um dia que a gente pode fazer um tintim, né? Eu até brinco assim, eu tenho essa coisa aqui, mas eu não sou Buda, também tenho os momentos festivos e tudo mais. Claro que eu brinco até com os meus pacientes, é colocar na balança, né? Por exemplo, quando eu bebo bebida alcoólica, que é cada vez mais incomum, porque eu sinto minhas articulações, eu sinto as mãos como inchadas, não me sinto bem no dia seguinte, mesmo que tenha sido um pouquinho, né, de vinho, por exemplo, né? A cerveja eu não consigo nem, porque é coisa gelada, com bom, enfim, cada um tem as suas coisas, né? Mas essa prática de como se assim, é só fim de semana, gente, é só fim de semana é muito, ao meu ponto de vista. Entendendo que tem pacientes assim, pode começar um trabalho ainda mantendo um hábito que não seja tão saudável? Deve, porque quando a gente começa vamos dizer assim, a descontaminar o corpo, ajudar esse corpo a trabalhar o porquê desses hábitos, a gente começa a sentir que o hábito já não é tão sustenível, vamos dizer assim, não tem necessidade de manter esse hábito em função da melhora da base, tá? Então, por exemplo, até com relação ao tabaco, né? Falando um pouquinho do tabaco, essa necessidade de um falso yang. O cigarro é um falso yang, calor para o pulmão, por uma questão, mil coisas aí, né? Tem várias hipóteses, né? Às vezes preencher um vazio que tem dentro, né? Muita fase oral ainda, precisa sugar o processo, né? E aí esse falso yang, como que a gente faz? A gente começa a tirar calor do pulmão, a gente começa a trabalhar a nível emocional para ajudar essa pessoa a tirar esses hábitos. E com relação ao açúcar e o glúten, né? Então, por exemplo, o açúcar e os ultraprocessados, a gente sabe o quanto a gente come um açúcar e quanto a gente sente uma fadiga até, a ansiedade. Tem crianças que vêm para mim, né, na consulta para processos de hiperatividade ou irritabilidade. Aí eu pergunto já para a mãe, né, para os pais, o que que está comendo? Não, doutora, eu estou falando da irritabilidade. Não, é que eu quero saber o que está comendo. Então, assim, agora, por sorte, cada vez mais as pessoas estão sabendo o quanto o açúcar altera nesse sentido, né? Ou seja, um nível de alteração, inclusive hormonal. E ainda mais esse açúcar que está aqui, né? Que passou por um processo de refino, por um processo para ficar branquinho assim, um processo industrial severo. Então, se vocês tiverem em casa açúcar desses, já vão lá, já joga no lixo, né? Eu diria que é um bom salto, né? E começam a, por exemplo, se vocês quiserem ter açúcar, tem o açúcar mascavo, né? E dá para a gente fazer um processo gradativo. Perguntem para mim se eu uso o açúcar mascavo, muito raro, muito raro. Às vezes, muito raro. Mas eu acabo usando mais o mel quando eu quero adoçar alguma coisinha ou algum fruto seco, né? Para, às vezes, saciar esse baço que algumas vezes está pedindo. Mas o que eu uso mesmo é uma fórmula que chama Giptang. Eu não ia falar para vocês, mas assim, essa fórmula, que não é para ir tomando, tá, gente? As fórmulas magistrais precisam ser, tem que ser seguido por uma pessoa bem especializada, porque senão a gente só quer nutrir. Eu quero tomar o Giptang porque diminui ruga, porque tonifica meu sangue, vai diminuir minha pele seca, vai melhorar meu sono, mas vai produzir calor se eu não estiver conciliando com alguma outra para harmonizar o nosso organismo, né? Porque nós já somos produtores de calor.
Então, se eu só faço um tônico, aí posso gerar calor, inflamação, tá bom? O glúten. Tem pessoas e pessoas. Agora, um glúten, gente, um pão branco industrializado, a bisnaguinha que a gente acha que está fazendo o melhor para os nossos filhos. Desculpa, mas assim, o ideal seria que a gente tivesse um glúten que não fosse ultraprocessado, que a gente não está conseguindo achar, mesmo aqui na Europa está difícil de achar um glúten que não seja tão processado e que seja de massa madre. Tem gente que consegue? Ótimo. De todas as formas, o glúten é cola. Então, assim, muitos processos inflamatórios, parte respiratória, dores de cabeça, fadiga, distensão abdominal, alterações nas fezes, não só diarreia, tá, gente? Tem gente que constipa com o glúten. Aí vai lá, faz exame de sangue ou mesmo biópsia e não vem doença celíaca. Ou seja, eu não estou falando que a gente tem as pessoas que realmente têm a verdadeira alergia ao glúten, mas tem pessoas que têm uma intolerância e às vezes nem sabe, às vezes está cansada porque está comendo esse pãozinho, principalmente esse pãozinho branco, né? Quase que cru, né? E seria interessante. Outra coisa interessante, aproveitando antes que eu esqueça o fio da meada, lembrar de que se vocês tiverem pão e puderem congelar esse pão até torrar, melhor, né? Porque a gente torna o amido ele mais resistente, assim como o arroz, assim como a batata, né? Isso eu até esqueci de colocar nos slides, mas é interessante. Por exemplo, eu gosto bastante de comer uma batatinha à noite na janta, se eu for conciliar com alguma proteína, mas de preferência não muito pesada à noite. Ou como eu falei para vocês, se eu não consigo chegar até as 7h30 e jantar, eu prefiro pular o jantar do que ficar jantando tarde, porque eu sei que o jantar à tarde já não é o horário do baço pâncreas estômago, ele já não está querendo processar, ele já está no momento de descanso, né? Mas o amido, que é melhor para saciedade, é a batata, né? E essa batata que você cozinha, que seja de preferência orgânica, para poder inclusive comer a pele com fonte de fibra e que você tirou da geladeira e você aqueceu, tem esse amido que é resistente, vamos dizer assim, que vai chegar lá no intestino grosso para poder nutrir as bactérias saudáveis, digamos assim, do intestino. Então, arroz, tudo que for amido que vocês puderem, é, inclusive massas, tá? Macarrão. Preparar no dia anterior, no dia seguinte vai ser melhor para o intestino de vocês, tá bom? O álcool, como eu falei, ele é legal, é social, tal, mas é inflamatório, qualquer quantidade de álcool. Então, lá no meu blog, na minha página web, no meu site, tem um blog que eu fiz até recentemente falando. Tem um estudo, que eu acho que um estudo grande mesmo falando do álcool é de 2010, infelizmente é bem antigo, mas é o que reúne bastante coisa sobre falando do álcool. Então, se vocês ainda estão numa prática meio que social, meio que constante, eu reveria isso. Algumas pessoas não sentem tanta alteração, mas, por exemplo, eu com pouca quantidade de álcool já sinto olho seco, né, que é fígado, né, olho seco, sinto as articulações, altero o intestino. Então, às vezes, é aquela coisa que eu falei da balança, né, gente? Então, cada um vai encontrar, mas que não fique com discurso chato, porque eu no começo, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, não sei como é que minha família me aguentou. Eles que contem, até hoje é um pouco diferente, mas hoje eu já estou mais tranquila, né? Hoje eu já, cada um que saiba fazer um pouco, né? Que a gente não entre num julgamento do outro, né? E isso é um trabalho. Aí saiu o álcool aqui em espanhol, tá escrito. Tá tudo escrito em espanhol, desculpa aí. É, mas essa questão de entender o processo e o tempo de cada pessoa, isso eu fui aprendendo com o tempo. Até porque alguns mestres meus eram muito bravos, falavam: não, não é para ficar falando para o paciente que se comer pizza, toma o Banchia Xexintan, que é uma fórmula magistral que ajuda a processar
a umidade calor ou umidade frio, ou seja, faz com que não processe. Então, eu sempre falo assim para os meus pacientes: olha, o dia da pizza, lembra, para não ficar estufado. Então, se vai numa festa à noite, ou vai num jantar com os amigos, ou se tem a prática da bebida alcoólica, que às vezes ainda algumas pessoas, até por questões sociais, não conseguem se desvencilhar do todo, tem como a gente ir lá e meio compensar um pouquinho essa prática. Tá adequado de tudo? Não, até entendo esses mestres que falavam, não é para falar para o paciente, tal, porque senão fica a prática tudo sim. Mas, gente, eu acho que o tempo de transformação é de cada um e a decisão também. O que é importante é que a gente possa se sentir bem e que a gente possa, no tempo de cada um, fazer os processos que se precisam fazer. Então, adicionei calor para o fígado, vou lá e tiro o calor do fígado. Ah, senti que o fígado ficou meio pesado. Vou lá nos pontos do fígado que eu expliquei para vocês ontem, né? O fígado 5 lá na perna, né? Não sei se vocês colocaram em prática. Eu senti raiva, fiquei irritado depois de tomar café, ou fiquei muito raivoso depois de tomar álcool. É bem comum, podem observar. Depois que toma café, fica irritado. O pessoal fica bem doidão e fica irritabilidade também com o álcool. Deixa eu ver o que que vocês me escreveram aqui. Ai, não consigo ver o chat enquanto eu tô com compartilhamento Já abro já abro já. Deixa eu ver aqui. E o café? Ai, vocês devem estar. Alguém já até desligou, já saiu da reunião. Estão com raiva de mim, né? Porque para mim esse foi um grande dos maiores desafios, tirar o café. Existem pessoas e pessoas, mas eu senti que o café estava me afetando. Onde particularmente? Porque afeta coração e estômago. Boca do estômago, tá? Então, boca do estômago é ponto Mo, que a gente fala em medicina chinesa, ponto de alarme do coração, quando algo não está bem energeticamente, tá? Não quer dizer que tem algum problema no coração, quando eu falo problema energético, seja alguma situação. Então, o café eu sinto que me traz, e vejo nos pacientes, inflamação, porque ele é inflamatório. Não é só a cafeína, tá? É a propriedade do grão. Ele dá aquela melhorada assim, mas depois dá um cansaço. Então, qual que é o processo que eu estimulo, digamos, eu convido a fazer? Um mês sem café, para a gente ver, né? Ou vai diminuindo aos pouquinhos, se tomava três, vai para dois, vai para um. E principalmente se essa pessoa tem insônia, se tem um sono mais leve, ou se tem taquicardia, palpitações, ansiedade. Porque às vezes, mesmo um café, eu já vi paciente ter. E processos de pele também, algumas dermatites também, retirando o café, foi possível melhorar bastante a saúde. É, aqui eu já falei, né, que algumas pessoas palpitações, ansiedade e tudo mais. E sobre os efeitos no estômago, aqui também saiu tudo junto, mas tudo bem. Pode estimular o refluxo, as gastrites e as dispepsias, desconfortos na região do estômago, tá? Então, é bem interessante. Os picantes, pessoas e pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença inflamatória e a pessoa já tem calor interno, aí come um monte de cebola, de alho, não sei o quê, aí fica com um monte de gases, pimenta, tal, não sei o quê. Por quê? Porque tá gerando mais calor ainda. Se a pessoa tem frio interno, pode até ser que em doses moderadas seja interessante, mas principalmente no idoso, a pimenta não é aconselhável segundo a medicina chinesa. Por quê? Porque ela dissipa energia, que de vez em quando é gostoso, um pouquinho apimentado, mas é verdade que os grandes mestres mesmo falavam assim, quando tem muito gosto, a gente está debilitando os órgãos e vísceras. Então, é bom que a gente vá ensinando a língua a voltar um pouquinho aos primórdios, a gente sentir o gosto do próprio alimento, não precisa de tanto condimento, porque os condimentos eles vão afetar os nossos órgãos e vísceras. E como? Um alimento muito ácido vai afetar o fígado, amargo, o coração, o doce, o baço, o picante, o pulmão e o salgado, o rim. Por isso que às vezes a gente fica igual formiguinha. Às vezes a gente fala, nossa, preciso de um chocolate, preciso, eu fico atrás, né? Quando o baço aqui está em deficiência energética, preguiça, sensação de peso no corpo,
inchaço, aquele empachamento, gases, não sei o que, isso tudo é deficiência do baço. É, dá aquela vontade de comer doce. E é porque a gente virou teimosinho? Não, é porque a gente é sábio. O baço tá buscando o sabor. Só que a gente vai lá e come um pedaço de bolo de chocolate, né? Aí piora ainda mais, né? Então, assim, a gente pode fazer essa transição se vocês estão com muita frequência de doce, a gente sabe que até para a questão do colesterol, o ideal seria tirar os azeites que a gente já sabe que não são adequados, até pelo processo todo de refino e processo industrial, os óleos de soja, canola, girassol, etc. E realmente tentar buscar um azeite de oliva de boa qualidade, de boa procedência. Sei que é caro, sei que às vezes, mas gente. Não vamos fazer fritura. Lembra quando eu falei da batata? Na hora que a gente pega e come uma batata frita, a gente perdeu com todas as propriedades, né? E, aliás, a batata também é uma ótima fonte de potássio. Então, assim, a fritura quase não uso. Eu uso umas gotinhas assim para fazer a minha proteína na, na chapa, quando eu esqueci isso, na plancha, vou falar um pouco de portunhol, e minhas verdurinhas, né? E vocês vão dosificando. Se vocês estão aí agora no Brasil com inverno, não vão comer o que eu comi hoje, né? Hoje eu fiquei com vontade de comer cenoura ralada. Raras vezes eu como, mas quando não tô tendo, as fezes estão bem, não tô sentindo frio, tal, não sei o quê, tudo bem de vez em quando comer uma saladinha, né? Mas se não, até a salada eu dou uma refogadinha. O tomate também, quando tá no inverno, nem é para a gente ficar comendo tomate, é para quando tem disponível no momento. Mas eventualmente, se rola, se tá lá, eu dou uma refogadinha. Cenoura também, eu vou lá, por exemplo, faço uma tortilha, né? Aquela tortilha espanhola, faço de cenoura, faço de espinafre, de couve, mas já é refogadinho ou fervido, né? Com um pouquinho de azeite de oliva. Não precisa grandes quantidades, né? Fritura realmente a gente vai degradar e não vai ser legal para o nosso organismo, tá? Então, entenderam aqui o porquê que a gente vai atrás de certas coisas? E os ácidos, né? O mais ácido de tudo é o uísque, né? As bebidas alcoólicas estão aqui nos ácidos, mas até o vinagre também. Sei que às vezes o pessoal fala, né, de tomar um pouco de vinagre antes das refeições e tudo, mas isso vocês têm que observar. Ou mesmo o limão, né? Tem gente que se sente bem tomando água morna com limão e eu coloco um pouquinho de sal também, mas não é sempre, né? Depende um pouco da, do tempo que eu tô sentindo, sabe? E por isso quem faz as compras deveríamos ser nós. Nós e ir com a criança também, né? Com nossos filhos, tal, porque aí os olhos olham, né? Ah, tô precisando de rabanete. Tchau, né? Tô precisando de mudar, né? Ontem, semana passada, comprei, sei lá, compramos brócolis, agora vamos comprar, para dar uma rodiziada também nos tipos de alimento, não ficar sempre no mesmo, no mesmo e lembrar né, da individualidade de cada um, por isso que saber o que para cada um e observar. O que eu traria de challenge, de desafio, seria ficar um tempo, ao menos um mês, para, né, os vários mestres, não sou eu que estou falando, falam de pelo menos um mês para a sensação do corpo falar o que, deixa eu ver o que pode ser que me inflama ou não, né? E essa questão do corpo movimentar. Agora a gente vai passar para o movimento, mas basicamente a alimentação nós somos o que comemos, a gente poder observar, sair desse discurso chato, isso vai me fazer mal, porque na hora que a gente já pensa, isso vai me fazer mal, já pronto, já, né? Mas a gente tentar entender, né? Sentir o empachamento, tentar descobrir, nossa, realmente, né? Agora eu tô no inverno, comi aquela salada às 9 da noite. Onde que eu tava com a cabeça de comer uma salada, né? Então, começar a refletir um pouquinho nessas coisas, os gelados, como eu falei para vocês, né? Evitar as coisas geladas, que é normal que a pessoa, por exemplo, que tem calor no estômago, vai lá e quero tomar algo gelado. Então, isso é uma das coisas que eu pergunto sempre nas consultas. O que que você gosta mais? Quentinho, gelado?
e a gente descobrir qual que é a alteração energética que tá, para a gente ir lá e trabalhar diretamente, né? Então, se alguém quiser me perguntar de alguma patologia, a gente pode trazer algum exemplo mais claro para vocês entenderem esses processos. É, mas basicamente, por exemplo, sorvete, né? Sorvete. Além de que muitas crianças tomam sorvete à noite, aí no dia seguinte já está com febre, coriza e tudo mais, porque é uma barreira que foi ultrapassada, entrou frio e umidade no estômago, não conseguiu conter e acabou introjetando, trazendo vento frio para o corpo. Aí começa com espirro, com febre, com tudo mais. A gente precisa pôr para fora isso e trabalhar, às vezes, muitas vezes, que inclusive gera diarreia, porque é a umidade frio que chegou até o intestino. E a gente faz isso com fórmulas magistrais. Tem outras técnicas também da medicina chinesa que trabalham esses processos, mas a umidade é muito difícil trabalhar com acupuntura. É conveniente usar as fórmulas magistrais chinesas.